Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, a ti toda a honra, a ti toda a glória. Aleluia, xerecanta, laço, yanta, ramanás. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador. O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe na vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou como é impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A cruz simboliza a morte que foi vencida. A morte que era para ser minha, que era para ser tua. Mas Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as nossas dores. Se fez cordeiro vivo, para que a gente tivesse acesso ao Pai, para que a gente tivesse direito à salvação. E quando Ele voltasse para buscar a tua igreja, a gente tivesse a oportunidade de estar com o Pai. Aleluia, Jesus. Se acenda sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Cântico ao que se acenda sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. A criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvores, honra e glória, toda poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Como a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Partido 1. Tu és soberano e tu és santo. Nós louvamos ao nosso Deus, bendizemos o nome do Senhor que é santo. Amém? E diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram aos discípulos outra vez para casa. Maria, entrando, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai, e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Glória a Deus. Podeis sentar um pouquinho.
Graças a Deus. Hoje é um dia bastante especial na igreja. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para o povo de Deus, para o povo cristão. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque hoje nós estamos aqui nesta data festejando, louvando, exaltando o Senhor, porque hoje, para nós, lembrando aqui a ressurreição do nosso Deus, de Jesus sobre a morte, tendo a certeza que com a entrega de Jesus ali naquela cruz do Calvário, ele cumprindo todo o propósito para que ele veio a este mundo, eu e você temos vitória em Cristo. Somos hoje um povo que nós dizemos, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E nós temos essa certeza que nós temos uma blindagem especial de Deus, que é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela fala que o diabo não nos toca. E é muito glorioso saber. Temos aqui esta passagem da ressurreição de Jesus. Nós vamos ver a Maria Madalena, que está ali na porta do sepulcro. Nós vamos ver esses discípulos que não chegam perto, mas não estão propriamente no sepulcro. Pedro entra, vai entrando, vai observando tudo. O outro depois entra. Verdadeiramente a gente vê aqui nessa passagem que mostrando tudo que ia acontecer, mas nós vamos percebendo pela fala aqui, de Maria Madalena, o quanto não estava claro para eles ainda o que iria acontecer, Mas nós vamos ver que Jesus vai continuando conversando ali com Maria e ela reconhece a voz do Mestre, Glória a Deus. Que seja para nós, nesta noite, o reconhecer todos os dias a voz do Mestre, E nós aqui queremos agradecer, porque o Senhor, Ele pagou este alto preço pela minha vida, pela sua vida, nos trouxe para a sua presença de uma forma gloriosa, nos tirando de onde nós estávamos, na escuridão deste mundo, sem o conhecimento da palavra, e hoje nós estamos aqui, nesta casa, lugar pequeno, simples, mas eu tenho uma convicção, e eu creio que você também tem, que o Senhor, Ele está nessa casa. Igreja, você tem essa convicção? Que o Senhor, Ele está aqui? A palavra do Senhor diz, aonde estiverem 2, 3, reunidos em nome dEle, Ele fala que lá Ele estará. E nós estamos aqui reunidos em nome dEle. E eu creio que Ele está neste lugar. E o pastor Ribamar, ele hoje foi convidado para estar pregando pela manhã na igreja de Jundiaí, nós estávamos lá. E uma das coisas que ele citou também é que Jesus escolheu os seus 12, para fazer a obra. E foi com os 12 dando início, daqui a pouco já tinham outros, 70, e foi crescendo e tem crescido até a data de hoje. O Senhor tem chamado para que nós venhamos servir. Nós vamos vendo na história o Senhor chamando, o Senhor convocando, o Senhor se apresentando aos seus e chamando para a sua obra. E nós louvamos a Deus. E o Senhor, Ele tem feito uma promessa sobre este lugar. E eu peço ao Espírito Santo que Ele também revele ao teu coração o que Ele quer fazer através desta porta, perto de outras. É tão pequenininha, mas Ele opera, Ele faz a sua obra. E que o Espírito Santo, Ele venha revelando
tanto a nós quanto ao teu coração, a grande obra que Ele quer fazer através das nossas vidas. A ponto deste lugar ser pequeno. A ponto de termos que dividir horários de culto pela manhã, culto à noite. Porque eu e você nos propusemos a fazer a obra do Senhor. E as almas virem a ter fome e sede de Jesus. As almas virem compreender que elas precisam da salvação e da libertação. Elas precisam se preparar para aquele grande dia que o Senhor, Ele virá e buscará a sua igreja, né? E obviamente que nós precisamos nos preparar, porque muitos não vão estar nesta terra ao toque da trombeta, mas já vão ter partido. Mas que venham, quando partir, já está com a sua alma salva, para a glória de Deus. Que este lugar, esta igreja, seja instrumento na mão de Deus, para que o que Ele deseja fazer se faça, se cumpra, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Que eu e você possamos dizer, Senhor, eu vim aqui. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que nós precisamos fazer? Né? O que o Senhor requer das minhas mãos? Nós estamos aqui orando e pedindo ao Senhor. E Ele tem feito as suas promessas. E eu tenho aqui repassado agora para você que o Senhor, Ele deseja realizar grandes coisas através destas portas que foram abertas. Aleluia. E a nossa fé. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aproveitando que estamos de pé, já vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 12, verso 25. Êxodo, verso 12, capítulo 12, aliás. Êxodo 12, 25. Eu vou ler uns 3 versículos. Aleluia. Êxodo 12, 25. Aleluia. Diz assim: e acontecerá que, quando entrardes, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Aqui ele está falando da Páscoa. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Louvado seja Deus. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém? Podem sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje tem sido um dia de bênção, um dia maravilhoso para mim e acredito que para todos os irmãos. Louvado seja Deus, porque Deus tem permitido com que estas portas estejam abertas até o dia de hoje. Nós estamos aqui servindo a Jesus Cristo. Temos uma placa aí fora, temos um título aí fora, que é Cristo é Vitória, o que é uma grande verdade, né? Cristo é vitória. Mas nós estamos aqui servindo e adorando ao Senhor. E aí eu fui procurado, né, por esses dias, a proprietária desse prédio, ela doou o prédio à sua filha, e aí a filha me procurou e falou, olha, eu estou pensando em vender para quitar meu apartamento, e por serem inquilinos, vocês têm prioridade. E aí eu falei, vou orar ao Senhor. E aí a pastora já estava dizendo aqui, né, vamos continuar orando. Creio que Deus pode, se Ele quiser, tenho certeza que Ele
pode. Louvado seja o nome do Senhor. E como estava dizendo, né? Estamos aqui servindo ao Senhor na Igreja Cristo é Vitória, que é uma bênção. E fui convidado para ir a uma igreja chamada Renascimento, lá em Jundiaí. Lá a pastora Veronesa me convidou para que hoje eu fosse lá ministrar a palavra do Senhor. Pela graça de Deus fui, chegamos bem, realizamos lá o culto, fomos muito bem recebidos na comunhão, isso é bênção. Aí no retorno, no meio do caminho, nós desviamos, ao invés de virmos para casa, nós fomos fazer uma visita. Né? Fomos convidados para almoçar fora, aí nós fomos fazer uma visita. Chegando ali naquela visita, estava acontecendo esse testemunho que a pastora Cláudia estava dizendo aqui. Uma senhora que não era cristã, ela tinha feito até alguns trabalhos para ser bruxa, mas ela percebeu e viu que aquilo de bruxaria não tinha nada de salvação, não tinha nada de Deus, e aí ela entrou numa igreja. Ela entrou na Congregação Cristã do Brasil. E assim que ela entrou na Congregação Cristã do Brasil, ela ouviu esta palavra que tocou muito no coração dela. Esta palavra que dizia assim: eu sou teu pastor, nada vai te faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aconteceu essa situação que a pastora Cláudia falou do gás. E essa pessoa a quem antes ela havia ofendido, a quem antes ela havia batido, é da Igreja Universal. Estou falando vários nomes aqui, não para apontar igreja nenhuma, né? Mas vocês vão entender. É da Igreja Universal. E aí ela reparou aquela irmã da Universal e falou: quero ser uma crente igual essa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí continuamos ali na visita. E nessa visita tinha uma outra pessoa que não é cristã ainda, está indo. Vai em uma aqui, vai em outra ali. E ali ela recebendo orientação, nós perguntamos quais igrejas tem próximo à sua casa. É lá no interior da Bahia que ela mora. Ela estava visitando aqui, mas ela mora lá no interior da Bahia. Aí ela começou a falar: lá tem igreja tal, tem igreja tal, tem igreja tal. Louvado seja Deus. Ainda bem que nós não pregamos placas de igreja, porque lá hoje, para o dia de hoje, não tem na Bahia nenhuma Cristo é Vitória, né? Mas não é a Cristo é Vitória quem salva, é Jesus Cristo que salva. E por que eu citei os nomes? Porque eu quero fazer um momento de oração aqui, para que Deus possa fortalecer e abençoar cada igreja que está com suas portas abertas, procurando fazer a obra de Deus com coração, com sinceridade, com amor. Talvez você possa olhar e apontar: na igreja X tem tal falha, na outra tem tal falha, na outra tem tal falha. Só a igreja, ela é de Cristo, mas ela é composta por seres humanos. E nós somos suscetíveis à falha. Não é para errarmos, mas infelizmente erramos. Mas nós não vamos ficar aqui reparando falha de uma ou de outra. Nós vamos reparar aquilo que é de bom, e aquilo que for de bom, que seja multiplicado, que seja aumentado, que a bênção do Senhor seja sobre essas igrejas. Lá nós estávamos comentando da obra social que a Universal faz, que é uma obra muito forte, é uma obra muito boa que eles fazem. Existe uma igreja chamada Carral, aqui no bairro Pedro Nunes, e eles estão se programando para ir lá na Cracolândia para fazer a obra de Deus. Então que nós possamos, como irmãos, como família, orarmos por essas igrejas, pela nossa igreja e pelas outras, que queira Deus
que nesta igreja haja multiplicação de pessoas, que nesta igreja nós venhamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, e que outras e outras Cristo é Vitórias aí façam a obra de Deus com excelência, como estava sendo falado aqui. Queira Deus, e nós vamos orar e vamos lutar por isso, mas os nossos outros irmãos também serão alcançados pela nossa oração, porque não deve e não pode existir divisão entre a igreja de Cristo, mas deve sim existir o amor, a união. Então, eu vou orar agora por essas igrejas. Se você quiser orar sentado, ore sentado. Se quiser orar em pé, ore em pé. Mas tenha um momento agora de oração por estas igrejas, para que Deus venha fortalecer a igreja de Cristo aqui no Brasil, para que Deus venha fortalecer a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. A igreja do Senhor passa por momentos difíceis, é bíblico, haverá as perseguições, haverá situações aonde tentarão calar a igreja do Senhor, mas enquanto aqui estivermos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus renove as nossas forças, que Deus renove o nosso ânimo, e que nós não venhamos nos perder, mas que permaneçamos firmes para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer esse momento de oração? Senhor meu Deus de amor, Deus de misericórdia, eu te agradeço, ó Pai, eu te louvo, Senhor, por cada uma destas igrejas já mencionadas. Existem tantas outras, Senhor, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, o Brasil para Cristo, Avivamento Bíblico e outras igrejas. E neste momento, Senhor, nós apresentamos a igreja local aqui, a Cristo Vitória. Queira o Senhor, agrada-te de nós, ó Deus querido, e neste lugar, glorifica, ó Deus, o teu nome. Neste lugar, Senhor, que almas e almas sejam encontradas por Ti, que haja restauração de lares, cura, aquilo que o Senhor quiser operar, e que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado. E aqui, Senhor, nós oramos a Ti, apresentamos a Ti, Senhor, estas outras igrejas que fazem parte do corpo. E oramos a Ti, Senhor, por cada porta aberta, com o propósito de pregar a Tua palavra, com o propósito, ó Deus, de levar o Teu amor ao próximo, de estender as mãos em favor ao próximo, Senhor, em amor. Meu Deus, fortalece cada líder da sabedoria, da graça, ó Deus, querido corpo musical destas igrejas, o corpo de obreiros, ó Deus, Senhor querido, os departamentos social das igrejas, ó Pai, aleluia, que venhamos cada uma, Senhor, que venhamos honrar o Teu nome, que venhamos glorificar a Ti, Senhor, que venhamos Te exaltar. Meu Deus querido, renova as forças dos Teus filhos, Senhor, renova, ó Deus, o nosso ânimo, meu Pai, meu Deus, aquele, aleluia, que por uma situação ou outra veio a cair, que não fique prostrado, ó Deus, mas que na Tua misericórdia, Senhor, seja levantado. O soldado não pode ficar ferido, Senhor, não podemos ver o soldado a perecer, a morrer, mas nós oramos a Ti, Senhor, pela cura, nós oramos a Ti pela restauração, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, Senhor, seja sobre esses, ó Pai. Assim, Senhor, eu te peço, te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Podem sentar-se. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu estava orando ao Senhor, glória a Deus, e orando ao Senhor, e eu estava até pensando, trazer no meu coração a pregação hoje sobre o filho pródigo.
Mas, conforme foi o decorrer do culto, aqui falando maravilhosamente da Páscoa, da adoração ao Senhor, vou permanecer aqui nesse ritmo. Mas conforme o Senhor colocou aqui no meu coração, no momento da oração, nós não podemos, tem até uma música do Júnior que fala sobre o soldado ferido. Nós não podemos ver o soldado ferido, morrendo, e nós não fazermos nada. Nós precisamos ajudar, nós precisamos orar, nós precisamos estender as mãos. Se o soldado ferido for da igreja local, que possamos fazer alguma coisa. Se o soldado ferido for de outra congregação, for de outra igreja, que possamos orar, que possamos ajudar. Deus se agrada da comunhão, Deus se agrada da união, e Deus não quer que a igreja esteja dividida. Essa questão da igreja dividida é algo que o inimigo planta, para que a igreja do Senhor venha ficar enfraquecida, porque se eu estou dividido com a outra, aí o inimigo vai entrando e vai destruindo cada vez mais a cada um de nós. Mas nós precisamos estarmos unidos em Cristo. Unidos em Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Na passagem bíblica de Êxodo capítulo 12, que nós lemos, a partir do verso 1, aqui há a instituição da Páscoa, né, da época do povo de Israel. Nós estávamos celebrando aqui até agora, né, todos aqui falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, que assim dizendo, a Páscoa dos cristãos. Mas houve a instituição da Páscoa lá atrás, né, para o povo de Israel, quando Deus chamou Moisés e falou com Moisés sobre isso, trazendo a Moisés toda uma orientação, todo um direcionamento. Eu não vou aqui me aprofundar em cada item, mas o Senhor chamou a Moisés, depois que Deus já havia usado Moisés para realizar 9 pragas lá no Egito. Agora seria a 10ª praga. Seria a praga aonde o Senhor passaria com o anjo da morte. E ali o Senhor iria matar os primogênitos egípcios. Mas o Senhor guardaria aos primogênitos do povo de Israel. Para isso, né, o Senhor orientou algo, aconteceu algo para que os filhos de Israel fossem poupados. O que aconteceu? O que esse povo deveria fazer? Segundo a orientação bíblica aqui, segundo o que Deus falou com Moisés, eles deveriam matar um cordeiro. Não poderia ser qualquer cordeiro. Em todo o tempo, tanto aqui quanto nas outras passagens bíblicas, quando se era feito o holocausto, quando se era apresentado um sacrifício, não poderia ser qualquer animal. O cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser o melhor cordeiro, tinha que ser perfeito para que fosse apresentado. E aí eles iriam matar o cordeiro, eles iriam pegar o sangue daquele cordeiro, ia passar nos umbrais das portas do povo hebreu, e ali quando o anjo da morte chegasse e visse aquele sinal, ele não entraria naquela casa, e ele não iria ceifar o primogênito daquela casa. Daquela casa ele não entraria. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não fala, mas eu fico pensando aqui comigo, quantos hebreus, quantos israelitas, talvez não acreditaram, não colocaram fé na palavra de Deus através de Moisés. Quantos talvez não tenham feito isso? E infelizmente, o anjo da morte tenha passado na sua casa e ceifado. Por erro de Deus, por falha de Deus? Não. Pela desobediência, pela falta de fé, porque talvez não tenham dado ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo. De modo geral,
A Bíblia não fala aqui um a um, mas de modo geral entendemos que os israelitas cumpriram a ordem de Deus. Está até no verso que eu li, que depois que Moisés falou, eles obedeceram à voz de Deus. Então, de forma geral, vamos entender que todos os israelitas fizeram. Mas fica esta questão, eu estou dando ouvidos à voz de Deus, eu estou obedecendo à voz do Senhor, eu estou cumprindo com o chamado de Deus, estou abrindo a porta do meu coração para o Senhor. Se eu estiver, tenho certeza que as bênçãos de Deus serão sobre a minha vida. Tenho certeza que se vocês estiverem, a bênção de Deus será sobre a vida de vocês. Ali foi dada essa ordem, eles deveriam matar o cordeiro. Depois que eles matassem o cordeiro, tirasse o sangue, passasse nos umbrais das portas, eles deveriam se reunir à família e deveriam se alimentar daquele cordeiro. Mas um cordeiro para uma família poderia ser que fosse muito. Às vezes a família era só o casal. Tem famílias que são em 10, 15, né? Se for igual ao meu pai, que teve 13 filhos, hoje somos em 9 vivos, mas tem famílias que eram menor. E aí o que Deus instruiu e falou? Olha, a família que for menor se junta com outra família. E o que nós aprendemos com isso? Que Deus é família, que Deus não quer divisão. Foi até algo que Deus colocou no meu coração também, já tinha colocado antes, e Ele fez arder isso no meu coração quando nós estávamos orando pelas outras igrejas irmãs. Deus é família. Deus não quer que eu vá celebrar a Páscoa lá no meu quarto, trancado, brigado de bico com a minha mulher, porque a minha mulher não fez o meu almoço. Ah, mas o Bruno olhou feio para mim, eu tenho condições de convidá-lo para se alimentar comigo, nós podemos estar na comunhão. Ah, mas ele olhou feio para mim. Essa questão da discórdia, essa questão da intriga, isso não provém de Deus. O que Deus se agrada é da comunhão entre cada um de nós, é da comunhão na família. E como eu comentei até de manhã, que eu ia trazer aqui outra passagem bíblica, mas o Senhor tocou no meu coração para trazer essa, e eu comentei essa aqui lá na Igreja Renascimento hoje. Bendito foi o salmista quando escreveu o salmo dizendo assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se agrada disso. Deus quer que nós estejamos em união. E aí o povo foi ouvindo a voz de Deus através de Moisés. Aqui nós já falamos sobre o sangue, que simbolizava também a promessa de Deus que enviaria Jesus Cristo para que se fizesse cordeiro pascual, o cordeiro do sacrifício, né, em remissão a cada um de nós. Falamos sobre as famílias, e aí o Senhor trouxe outras orientações, que eu não vou me ater agora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no finalzinho, aonde nós lemos, o Senhor orientou assim: quando vocês estiverem lá na terra prometida, quando vocês estiverem lá aonde eu falei para vocês que eu vou levar vocês uma terra boa, que mana leite e mel, vocês vão realizar essa Páscoa novamente. Vocês vão realizar este culto novamente. Aí os filhos de vocês vão perguntar: que culto é este? Que rito é esse? O que é isso? E vocês vão explicar aos filhos de vocês sobre o meu amor, como eu tirei vocês da terra do Egito com braços fortes, poderosos. Vocês vão explicar sobre a praga, vocês vão explicar sobre a morte dos primogênitos, vocês vão explicar como que eu destronei deuses. Deus havia dado esta orientação para os filhos de Israel, para o povo de Israel. E aqui, a princípio,
eles obedeceram ao Senhor. Assim que Moisés terminou de falar, o que eles fizeram? Está no versículo que nós lemos. Eles adoraram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, adorando ao Senhor, porque o nosso Redentor vive. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser engrandecido. Então Deus deu a orientação, o povo ouviu, obedeceu e adorou ao Senhor. E é algo que nós temos que fazer. E aí nós estamos celebrando a Páscoa aqui com muita alegria, falando do amor de Cristo, falando da sua ressurreição, que Ele venceu a morte. Só que eu não sei como foi o dia de nenhum de vocês, mas nos lembramos, celebramos, mas por muitas vezes falta em nós ou no povo que está aí fora a gratidão. E nós temos que sermos gratos ao Senhor, porque tudo isso aconteceu por quê? Por amor. Por amor a cada um de nós. O Senhor, Ele só permitiu a sua carne ser sacrificada. O Senhor, Ele só permitiu os açoites. O Senhor, Ele só permitiu aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, porque Ele nos amou. Senão Ele não faria isso. Se não houvesse amor, o Senhor não teria passado tudo aquilo que passou por mim e por você. Então, inclusive, eu já até pedi para a Rebeca, no final nós vamos acabar cantando aquele canto que diz assim: por tudo que tens feito, te agradeço, Senhor. Mas, no decorrer do dia, será que nós já paramos para tirar um momentinho de oração e dizer: Deus, muito obrigado? Eu até acredito que sim, com o povo que aqui está, mas em meio a tanta gente aí fora, se falando de Páscoa, se isso, Páscoa aquilo, quanto que o povo realmente parou para dizer: Jesus, muito obrigado. Deus, muito obrigado, Senhor. Então nós precisamos ter gratidão, nós precisamos agradecer ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Aí, o povo deveria sair do Egito, chegar na terra prometida, e lá na terra prometida continuar esse ritual. E não só como tradição, mas eles deveriam continuar e continuar. Só que, infelizmente, com o passar dos anos, em meio a outras nações, em meio a outros povos que serviam a outros deuses, em meio a outras celebrações pagãs, eles permitiram que no meio da festa, no meio da celebração da Páscoa, fosse inserido outros rituais, outras coisas que não têm nada a ver. Eu estava até conversando aqui quarta-feira com algumas pessoas, e eu perguntava assim: o que um coelho tem a ver com a nossa Páscoa? O ovo de chocolate é delicioso. Vocês não me deram nenhum, né, gente? É gostoso, mas o que o ovo de chocolate tem a ver com a nossa Páscoa? Com a Páscoa do Senhor? E aí eu tive a curiosidade, eu estava lendo e mostrando para minha esposa, eu tive a curiosidade de ir ali no Google e ver as perguntas que as pessoas fazem. E no Google ali tem toda uma relação assim: na Páscoa pode beber? Na Páscoa pode comer frango? Na Páscoa pode comer ovo? Na Páscoa pode isso? Na Páscoa pode aquilo? Um monte de perguntas e um monte de respostas, muitas vezes nada a ver, nada a ver. Mas o povo
com o passar dos anos, permitiu que outras coisas viessem a entrar e a mudar, sabe, o real sentido da Páscoa. E isso não é só na Páscoa, é Natal e é outras festas do povo de Deus, que o povo de Israel, o povo de Deus, os cristãos, se permitiram com que entrasse outras coisas. E como eu estava pregando de manhã, ministrando de manhã, o tempo voa. Como eu estava pregando e ministrando de manhã, as pessoas fazem assim, de modo geral. É Semana Santa, é semana de Páscoa. Então na Semana Santa eu não posso brigar com a minha esposa, eu tenho que tomar cuidado com a minha língua. Na Semana Santa eu não posso fazer isso. Na Semana Santa eu não posso fazer aquilo outro. Na semana de ceia eu preciso jejuar, eu preciso me santificar para participar da ceia. É verdade que precisamos fazer isso. Mas tudo isso não tem que ser voltado somente à Semana Santa. A questão da santificação, a questão de nós procurarmos mantermos a paz, a comunhão, a questão, tudo isso é algo que tem que ser permanente em nossas vidas. Se nós assim procurarmos fazer, vai entrar a palavra que a Milene e a Tamira estavam falando aqui. Fazer as coisas para Deus com excelência. Independente de ser a Semana Santa ou não. Há pessoas que bebem um ano inteiro. Quando chega na Sexta-feira Santa, não pode beber, não pode trabalhar, não pode nem tomar banho. Tem gente que tem gente que tem ali um ritual, um ritmo, né? Que não pode nem tomar banho na Sexta-feira Santa. Agora nos outros dias, podem tudo. E o que Deus havia colocado no meu coração e pós a Sexta-feira Santa? Nós estamos aqui na celebração hoje. E após esta celebração, quando acabar o culto aqui, que nós vamos para a nossa casa, segunda-feira em diante, como é que vai ficar a nossa semana? Celebramos com muita alegria, mas aí deixamos tudo de lado, já esquece, vamos fazer igual o povo de Israel lá no deserto, começar a murmurar. Lá eles falavam, mas não tem pão. Lá no Egito nós tínhamos o coentro, nós tínhamos o pepino. Nós vamos fazer da mesma maneira aqui? Porque o governo está assim, porque isso, aquilo outro, e se esquecer e começar a murmurar sobre Deus. Às vezes situações que estão acontecendo lá fora, nós pegamos a situação para murmurar e falar contra Deus. Que não seja assim comigo. Que não seja assim com vocês, mas que nós, baseado nisso aqui, que nós não venhamos nos esquecer, que procuremos ensinar os nossos filhos, que procuremos ensinar os nossos irmãos, que procuremos orar, ajudar, para permanecer e lutarmos por andar em santificação. Andarmos sem corrupção, andarmos sem sermos contaminados pelas outras coisas. Você vai comemorar uma Páscoa, você vai comemorar um Natal, você vai comemorar um aniversário, você vai comemorar alguma coisa, celebre ao Senhor, mas atente para que não entre a idolatria, atente para que não entre a discórdia, atente para que não entre o fuxico, a mentira, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. Às vezes temos a nossa porta de comércio, vamos vender, mas que não seja a essência no teu coração. A Páscoa não é comércio, Natal não é comércio. Tem um outro significado muito mais prazeroso do que simplesmente o comércio. É ótimo vivermos em comunhão, e isto agrada ao Senhor, mas e o pós?
Você gasta todo o seu dinheiro naquele chocolate caro, que hoje está bem caro. Você gasta todo o seu dinheiro, às vezes, para agradar um filho. E no outro dia, você está gritando com o seu filho. Você está xingando o seu filho. Ah, pastor, mas já passou a Sexta-feira Santa, já passou a Semana Santa. Mas ele continua sendo seu filho. Ele continua sendo seu parente. Ele continua sendo um filho de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. O Senhor havia colocado isso no meu coração sobre o pós. Porque aquele povo, eles alcançaram a terra prometida que era Canaã. Mas quantos que não alcançaram por causa da desobediência? Quantos que não alcançaram por causa da idolatria? E nós temos alcançado até o dia de hoje o favor de Deus. Mas Deus diz assim: guarda bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O Senhor tem nos concedido a salvação pela sua graça e pela sua misericórdia. O Senhor tem nos chamado da maneira que nós estamos, mas não é para permanecermos da mesma maneira o tempo inteiro. Nós precisamos que haja em nós uma conversão. Nós precisamos que haja em nós uma transformação. Acontecendo em nós essa conversão, essa transformação, outros que estão lá fora vão ver a diferença, vão ver o brilho, vão ver algo diferente em nós. E o Evangelho do Senhor vai ser proclamado através do nosso testemunho, através do nosso modo de viver. Temos que evangelizar. Folhetos, WhatsApp, visitas, de alguma maneira como Deus usa você, pois cada um tem o seu chamado. Mas independente disso, através do nosso modo de viver, através do pós, não é só no culto aqui. Nós precisamos continuamente que haja fogo do Espírito Santo de Deus no nosso altar. Não pode. A chama do Senhor dentro de nós não pode se apagar. Tem que arder continuamente no nosso coração. Então, se há cinzas, se há coisas que vai fazer com que essa chama se apague, vamos remover a cinza, vamos colocar lenha nova, vamos buscar a face do Senhor, vamos celebrar com alegria aqui, mas vamos continuar celebrando amanhã, vamos continuar celebrando depois, né? Quando chegar na próxima Páscoa, a gente celebra de novo com muita alegria, mas buscando a cada dia sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Aleluia. E a Rebeca já pode vir à frente para nós adorarmos ao Senhor. Nós vamos encerrar com este cântico. Aleluia. E que você tenha esse seu momento de agradecer ao Senhor, de adorar ao Senhor. Louvado seja Deus, meu Deus de amor, meu Deus de misericórdia. Muito obrigado, Pai, por este dia. Muito obrigado, Deus, por esta hora. Muito obrigado, Deus Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela morte na cruz. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Obrigado, Senhor querido. Aleluia, pela religação que temos contigo através deste ato. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, celebramos a Ti. Nós Te adoramos, ó Pai. E nós Te pedimos, Senhor, nos fortalece. Nos ajuda, meu Deus, para não pararmos de celebrar a Ti, para não pararmos de Te adorar, Senhor, e que no nosso coração não venha gotejar doutrinas estranhas, Senhor, mas que a cada dia, Senhor, meu Deus querido, esteja em nós a Tua doutrina, esteja em nós a Tua vontade, o Teu querer. Assim, meu Deus, eu Te peço, Te agradeço e Te louvo, em nome de